Alô você estudante, alô você curioso, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafael, eu sou professor de Geografia, de cursinhos pré-vestibulares já há mais de 10 anos, e hoje a aula sobre a climatologia. É um assunto um tanto quanto complicado, é um assunto que as pessoas ficam, como será que eu estudo isso? O que será que vai cair, o que será que não vai? Vamos por partes, vamos dividir essas aulas, tá? Vamos dividir essa aula em 3 aulas distintas, começando aqui pela parte mais básica e a gente vai chegar nos níveis mais avançados na aula 2, na aula 3, que vai estar disponível nesse canal também, tá ok? Então por enquanto, segue comigo, coloca o seu fone, aumenta aí a sua tela, coloca a tela máxima, sai de todos os barulhos e vamos lá. Ok, vamos lá. Recapitulando, portanto, essa aqui é a aula de climatologia, primeira aula, aula de introdução. A partir de agora, concentração e vamos começar algumas conversas nossas aqui, ok? Acho que a primeira coisa que nós temos que pensar, quando a gente fala com relação à climatologia, tá, é pensar na vida no planeta Terra. Tá? É claro que vocês sabem que existe aqui o Sistema Solar, a qual a gente faz parte, nós somos o terceiro planeta, sendo que mais próximo do Sol existe Mercúrio, Vênus, e para trás da gente existe Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e como vocês bem sabem, o planeta Terra é, em dias atuais, no atual momento, o único planeta que tem vida, né? Que consegue suportar a vida. E muita gente sempre já ouviu falar que isso acaba acontecendo por causa da questão da distância a qual nós estamos do Sol, né? Teoricamente existe uma zona confortável para a vida na qual a Terra faz parte. Mercúrio e Vênus já estariam muito próximo do Sol, portanto já estaria muito quente, já estaria numa zona que receberia uma alta insolação. O contrário acontece com Marte e Júpiter, que já estariam muito distantes do Sol e, portanto, não teriam como receber vida, né? Não teriam como ter água líquida e, portanto, não teria como ter vida. Isso é parcialmente verdade, não podemos dizer que isso é mentira. No entanto, se você parar para pensar, existe um outro corpo celeste, né, que está mais ou menos à mesma distância do Sol, que é a Lua. Né? E por que na Lua não tem vida? E por que a Lua tem um comportamento climático bastante diferente da Terra? Né? Veja que, por exemplo, enquanto na Terra nós temos a questão aqui de um dia, um período de insolação em que mais ou menos na média global você tem aí 20 graus Celsius, 21 graus Celsius, e à noite você tem períodos de 5, 4, 3 graus Celsius, como você bem sabe, como você já viu nas suas aulas de física, sempre na faixa que permite a água líquida, né, mais ou menos na média global. É claro que a gente sabe que isso é variável de acordo com o local do globo em que você está. Mas não se compara, por exemplo, como é na Lua, que está na mesma distância do Sol, portanto, dentro da tal da faixa habitável, e na Lua você tem, no período de insolação, uma temperatura de 175 graus Celsius, a água já seria vapor há muito tempo, você já estaria morto há muito tempo. Né? E em comparação do outro lado, do lado não iluminado da Lua, você teria uma temperatura de aproximadamente menos 80 graus Celsius na noite lunar. Não parece algo muito confortável, mesmo estando dentro da zona, da teórica zona de conforto, na zona de permissão de vida no sistema solar, na mesma distância do Sol. A grande questão é por que isso acontece? Qual é a grande diferença que nós temos entre a Terra e a Lua? E a grande resposta é atmosfera. O planeta Terra tem atmosfera. Tendo atmosfera, isso faz toda a diferença e a partir de agora a gente vai ver por quê, tá? Prosseguindo, portanto, o que é exatamente a tal da atmosfera? Né? De onde vem isso? O que acontece? Por que nós temos essa capa de gases? Né? Eles estão presos na superfície terrestre por gravidade. É uma mistura mecânica de gases e partículas diferentes. Tá? Você tem partículas sólidas ali, poeira, fuligem, que está em suspensão junto com outros gases, né? Alguns gases que a gente vai ver daqui a pouco quais são. E todo esse material tem um comportamento fluido, ou seja, não está parado, estático no lugar, ele está o tempo todo se movimentando para lá e para cá, está o tempo todo trombando com outras moléculas, né? É o que a gente chama de comportamento fluido, ok?
Dentre esses gases, nós temos que 78% da composição atmosférica é de nitrogênio, gás nitrogênio N2, que é um gás completamente inerte, que não tem reação alguma nem com o nosso organismo e nem com os fenômenos atmosféricos que a gente vai ver mais para frente. 21% constitui um gás muito importante para a gente, que é o oxigênio. Como vocês sabem, nós somos animais que respiram, nós precisamos dessa respiração, o oxigênio é essencial para a gente. E os outros 1% que sobra são alguns outros gases que estão colocados nessa relação aí para você. Argônio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, neônio, hidrogênio, vapor d'água, tá? Metano, óxido nitroso, ozônio. Observe que eu coloquei uma estrelinha vermelha na frente daqueles que são considerados os tais gases estufa, que daqui a pouco a gente vai ver o que eles são, ok? Prosseguindo, portanto, essa aqui é a nossa mistura de gases e partículas, ok? Elas estão em movimento constante, estão o tempo todo se chocando, se afastando. Uma molécula tromba com a outra, que tromba com a poeira, que tromba com a fuligem, que vai e dá uma outra trombada em uma outra molécula. Às vezes elas provocam algumas reações, a gente vai ver isso daqui a pouco em um outro momento mais oportuno, tá? Mas basicamente isso é a atmosfera, essa mistura mecânica de gases e partículas que estão em movimentos aleatórios, se trombando o tempo todo, se chocando o tempo todo na atmosfera, ok? Prosseguindo, portanto, a atmosfera também tem camadas, tá? E é importante que vocês saibam dela. Quanto mais alto eu estou na atmosfera, menor é a concentração de gases e partículas que, lembrando, estão presas na superfície terrestre por gravidade. Portanto, você deve imaginar que quanto mais alto eu estou, menos são essas moléculas. E lembrando que a vida ela é proporcionada apenas na camada chamada troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, corresponde a aproximadamente os entre 10 a 15 primeiros quilômetros iniciais. A termos de comparação, para você ter uma ideia de onde vai isso, o Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra, tem 8,8 quilômetros, mais ou menos metade da troposfera. Um pouco mais da metade da troposfera. Tá? Prosseguindo isso aí, nós temos a estratosfera, né, que já são muito poucos os seres vivos que conseguem chegar até ali, mas ela é principalmente conhecida como a camada onde a gente coloca foguetes, balões atmosféricos, balões de pesquisa, tá? A mesosfera, onde se queimam os cometas para que não cheguem na superfície terrestre, né? E a partir daí, termosfera, exosfera, já com uma densidade cada vez menor dessa atmosfera e, portanto, já partindo aí para questões mais do espaço sideral, tá? Essa aqui é a composição da atmosfera. Prosseguindo, uma coisa muito importante que você tem que saber, tá? Um postulado básico em climatologia. Clima é diferente de tempo, ok? A gente costuma confundir muito esses dois termos, e são dois termos que realmente causam um pouco de confusão, mas é importante que você entenda o que é um e o que é outro, tá? Enquanto o clima é o estudo do comportamento do tempo ao longo de um ano, ou ao longo de um determinado período de tempo, aí, né? É onde é possível a gente definir padrões a respeito. O padrão de funcionamento desse clima é assim, assim, assado, é úmido em tal estação, é seco em tal estação. Agora, o tempo é uma condição momentânea, descritiva. O tempo está ensolarado, o tempo está nublado, o tempo está frio, o tempo está quente, o tempo está chuvoso, ok? E é claro que essa soma de vários desses tempos ao longo de um ano é o que dá o clima, né? E isso não quer dizer, por exemplo, que quando eu falo que eu estou numa estação seca, não vão haver dias chuvosos. É claro que dias chuvosos existem, é que climatologia trata com uma questão de padrões que se repetem ao longo do tempo, né? E ok, nós temos aqui várias situações temporais que saem desse padrão. No entanto, isso não faz com que o padrão deixe de existir. É importante que você tenha isso conceituado na sua cabeça, tá? Prosseguindo, como que a superfície se aquece, né? Já que a gente viu que nós estamos na tal da zona de conforto, na zona de proporcionamento de vida, e que a atmosfera dá essa regulada na coisa e faz com que a gente consiga ter uma temperatura mais ou menos agradável, é importante que você saiba que existe ali toda a energia que o Sol consegue emanar pra gente e que chega aqui no planeta, tá? Só que nem tudo provoca o aquecimento, e a gente vai ver que o aquecimento não é feito também diretamente a partir disso, ok? Vamos lá. Primeiro, 40% da energia que chega do Sol é imediatamente refletida para fora do planeta Terra. Essa reflexão sem absorção é o que a gente chama de albedo. Tá? Memoriza essa palavra que ela é importante. O albedo se divide em dois tipos de albedo.
temos aqui o albedo atmosférico, que corresponde a 40% da energia solar que chega. Ela simplesmente bate em uma cobertura de nuvens ou bate em alguma camada da atmosfera e já volta imediatamente para o espaço sideral sem provocar nenhum tipo de reação aqui no planeta. Aquilo que consegue atravessar, nós temos também 10% dessa energia solar que sofre com um albedo superficial. Bate na superfície da Terra, reflete imediatamente na superfície da Terra e vai embora para o espaço sideral. O que realmente aquece a atmosfera, tá? E a partir daqui a gente entra num postulado muito básico da coisa, é a energia que chega em ondas longas emitidas pelo Sol, é absorvida pelo planeta Terra, tá? Está correspondendo a essa seta amarela aí, tá? E é reemitida pelo planeta em ondas mais curtas, que eu correspondi por essa seta vermelha que está colocado aí. Tá? É isso que realmente vai ter uma reação com alguns determinados gases, como a gente vai ver. De todos esses gases que são absorvidos e reemitidos em ondas curtas, 80% se perde novamente e volta para o espaço. 20% de todos esses raios é o que provoca o tal do efeito estufa, que é uma palavra que está um pouco condenada, que é uma palavra que está um pouco demonizada ultimamente, mas que é essencial para que a gente consiga ter vida no planeta Terra. Tá? O efeito estufa pega mais ou menos 20% dessa energia, que trabalha com relação a alguns gases que conseguem absorver essa energia e, portanto, se reesquentam, e em algum momento vai embora da atmosfera, correspondendo ao que a gente chama de equilíbrio radiante. Toda a energia que entra no sistema, em algum momento vai ter que sair do sistema, senão a gente teria um superaquecimento do planeta, ok? Importante você saber então, boa parte dessa energia que é reemitida em ondas curtas é refletida direto para o espaço sideral, correspondendo a 80%, os outros 20% agem em efeito estufa, tá? E em algum momento perdem essa energia também para o espaço, no que a gente chama de equilíbrio radiante. E talvez aqui caiba uma pergunta muito importante, que é: o que é o tal do aquecimento global, portanto, já que toda energia entra e toda energia sai? O aquecimento global é uma quebra do equilíbrio radiante. Tá? Parte dessa energia não está saindo, por alguma razão que lá mais para frente, ou talvez em alguma aula mais especial, a gente consiga ver. Ok? Guarda por enquanto essa informação. Prosseguindo, veja, por exemplo, o que nós estamos falando aqui, do que com os gases de estufa interagem. Né? Nós temos aí várias moléculas de ar que estão jogadas, vários gases diferentes que são jogados, o material particulado, a fuligem, e toda essa energia que foi absorvida pelo solo e reemitida em ondas longas para a atmosfera. Alguns desses gases vão absorver essa energia. O vapor d'água absorve essa energia. Tá? O ozônio absorve essa energia, dióxido de carbono absorve essa energia, o CH4, metano, absorve essa energia. E são esses gases que se esquentam, provocando essa temperatura mais agradável aqui. Isso é o que nós chamamos de gases estufa, que provocam o efeito estufa, que é essencial. O problema é, por alguma razão que a gente vai discutir mais para frente numa ocasião especial, nós temos uma concentração maior de gases estufa aqui, e portanto nós estamos tendo o quê? Uma absorção maior dessa energia e uma perda menor dela. Mas por enquanto guarda essa informação da forma como ela está. Beleza? Prosseguindo, como é que a gente analisa um clima, né? Quais são os tais dos componentes climáticos? São basicamente 4, né? Dos 4 que a gente vai conversar um pouco sobre eles agora. Tá? O primeiro deles é a radiação solar. Tá? Para determinar, para ser um componente climático, quanta insolação aquele lugar recebe. E como você sabe, o planeta é heterogêneo no que corresponde a locais que recebem mais ou recebem menos radiação solar, de acordo com a latitude, que daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor a respeito. Tudo bem? Prosseguindo, nós temos a pressão atmosférica. E o que vem a ser exatamente a pressão atmosférica? Como você sabe, logo acima de você, existe aqui uma camada de gases e material particulado. Tudo isso tem um peso. Okay? Tudo isso proporciona um peso acima de você. É uma força que está acima de você. E se você lembrar que pressão é igual a força sobre área, tá? Todo esse ar que está em contato com você está exercendo um peso acima de você. Portanto, você também deve imaginar que quanto maior essa coluna de gases que está imediatamente acima de você, maior é a pressão atmosférica que você está sofrendo. No nível do mar, nós chamamos isso aqui de 1 atm. Tá? 1 atm é a pressão atmosférica quando eu estou ali a 0 metros de altitude, tá? Ou 760 milímetros de mercúrio. Aí você já conversa com os físicos, já não é mais muito a minha praia.
Tudo bem? Prosseguindo, então, temperatura. Tá? A temperatura é uma medida de quanto de energia aquele sistema todo está recebendo, quanta energia ela tem disponível ali, ok? É mais usual que a gente use graus Celsius, né? Porque graus Celsius é aquela coisa mais comum, mais trivial, onde você sabe que o 0 graus é a temperatura de congelamento da água e que 100 graus é a temperatura de vaporização da água. É mais usual que a gente use graus Celsius, mas é importante também que você saiba que outros países também dispõem de outros sistemas de medição de temperatura. Tá? Se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, a temperatura lá é dada em Fahrenheit. E aí você vai ter que fazer toda a conversão, seus professores de física conversam melhor com você. Tá? E temos por último a umidade atmosférica, né? Quanto de vapor d'água existe presente ali. Tá? Que se divide em duas, que a gente vai ver com um pouco mais detalhes no próximo slide: a absoluta e a relativa. Ok? Sendo que a umidade atmosférica, a absoluta, é a quantidade em litros, em mililitros, em gramas, enfim, a quantidade absoluta que eu tenho de água em um determinado espaço, ok? No entanto, o que a gente mais trabalha quando a gente fala de climatologia é da umidade relativa do ar, que é a porcentagem de vapor d'água existente na atmosfera antes do ponto de saturação ou ponto de condensação. Como você sabe, um comportamento, um material fluido, como a água, por exemplo, ou como qualquer outro líquido que você conhece, consegue ter uma certa capacidade de absorção e de dissolução de um determinado sal ou açúcar que você joga ali dentro. Tá? Em gases funciona mais ou menos da mesma forma. Tá? O quanto de água essa atmosfera a qual você vive consegue absorver em forma gasosa até que chega a um ponto de tanta água que isso aqui não consegue mais ser absorvido e começa a se saturar, começa a se condensar e a água gasosa começa a virar líquida novamente. Tá? Isso varia com a altitude, daqui a pouco a gente vê o melhor, não vou jogar spoiler por enquanto a respeito. Mas o importante que você saiba é, a gente trabalha com umidade relativa. Quando você fala que estamos com uma umidade relativa do ar de 60%, significa o seguinte: existe vapor d'água na atmosfera que corresponde a 60% do máximo de água que poderia ter antes do ponto de condensação. Quando a gente fala que está 15% de umidade relativa, que é uma umidade bastante baixa, já é bastante prejudicial para você, isso quer dizer que nós estamos aqui com uma percentual de umidade, tá? Que existe vapor d'água na atmosfera, que corresponde a 15% do máximo que poderia haver antes do ponto de saturação ou do ponto de condensação. Esse ponto é variável, a gente vai ver mais para frente, por enquanto guarda aí. Tá? Mas é importante que você entenda o que exatamente é a umidade relativa do ar, porque é com ela que a gente vai trabalhar ao longo do tempo. Tudo bem? Prosseguindo, determinantes climáticos, e aqui vem a pergunta: quais fatores contribuem para o perfil climático de um determinado lugar? Tá? Quando a gente fala de climatologia, a gente está brincando o tempo todo com esses 5 fatorezinhos que a gente vai ver. Tá? E ora, um deles é preponderante, ora, outro deles é preponderante. É uma coisa bastante complexa, mas que depois que você entende a lógica de como esses determinantes funcionam, você consegue mais ou menos entender o que levar em conta a analisar um clima, o que levar em conta a analisar um outro clima. Tá? Vamos ver quais são exatamente esses 5 fatores. Estão colocados aí, ó. Olha só: continentalidade e maritimidade, latitude, altitude. E não confunda, tá? Porque é bem fácil você confundir latitude com altitude. Se você perceber, eu estou fazendo apenas a troca de duas letras. Tá? Cobertura do solo e geomorfologia. Por partes, vamos ver um por um. A latitude talvez seja mais fácil de você entender. Tá? Quando você teve aula de movimentos da Terra, você sabe que existe ali a inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao eixo de translação. Isso faz com que você tenha uma parte do planeta que receba mais insolação, que é a parte tropical, que recebe mais radiação solar. Tá? Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a recepção de radiação solar ao longo do ano. Isso eu acho que é uma coisa que está mais ou menos óbvia para você. Portanto, quanto maior a latitude, e você sabe que a latitude ela começa no 0 graus, que é a linha do Equador, e vai até 90 graus, que é o Polo Norte e o Polo Sul, quanto maior esse número, menor, portanto, é a radiação solar recebida. Tá? Isso é uma forma mais ou menos homogênea de pensar. Isso é perfeitamente determinante para dizer o que é um clima?
Não, nós temos mais 4 fatores a ver. Mas é importante você saber que quanto menor a radiação solar recebida, existe uma tendência maior àquele clima daquele determinado local ser mais frio, ok? Portanto, quanto maior a latitude, a tendência é ser mais frio, tudo bem? Próximo fator que nós vemos é a altitude. Dá uma observada nesse relevo que eu desenhei aí, tá? Nós temos 2 pontos aqui. Como você já viu que é pressão atmosférica, você sabe dizer. Eu tenho uma maior pressão atmosférica ali na camada mais baixa e uma menor pressão atmosférica na camada mais alta, tá? Por quê? Eu tenho uma menor densidade daqueles gases que estão colocados ali. Tá? Dentre a densidade colocadas ali, eu tenho uma menor concentração das moléculas de gases estufa lá em cima também. Eu tenho uma menor concentração de moléculas de todos os gases, dentre eles os gases de estufa. Portanto, o que você consegue mais ou menos deduzir é, se eu tenho menos gases que absorvem a energia reemitida pela atmosfera lá em cima, isso quer dizer também que a tendência é ser mais frio, porque eu tenho uma menor recepção dessa energia reemitida, porque eu tenho uma menor quantidade desses gases estufa, assim como eu tenho dos gases no geral. Tá? Ficou perceptível, então, que quanto mais alto eu estiver, a tendência também é ser mais frio? É importante que você entenda isso, tudo bem? Latitude, altitude, prosseguindo. Ah, e lembrando que, voltando aqui, tá? Voltando àquele ponto que a gente conversou. Se eu tenho uma temperatura mais fria, em determinados locais, a temperatura mais fria faz com que o ponto de saturação, aquele ponto de saturação que nós conversamos, ele seja mais baixo. Tá? Famosa experiência de física, você já deve ter visto isso em algum lugar. Se eu estou colocando sal na água, eu estou colocando algo a ser dissolvido num solvente. Tá? E a água é um exemplo bom porque ele é o solvente universal. Tá? E eu vou e coloco até o ponto de saturação. Mas aí depois eu esquento essa água, o ponto de saturação aumenta e eu consigo colocar mais sal lá dentro. A mesma coisa funciona na atmosfera. Tá? Quanto mais quente ela estiver, maior é o ponto de saturação, maior é a capacidade de absorção desse vapor d'água antes de começar a condensar. Tá? Portanto, é importante que você saiba também, a mesma quantidade de água, a mesma umidade absoluta lá embaixo, tá? Numa altitude mais baixa, pode ser perfeitamente absorvida e pode estar abaixo do 100%. Mais alto, esse ponto de saturação se torna mais baixo, e esse ponto de saturação se tornando mais baixo, eu posso ter o começo de uma condensação. Tá? E isso é importantíssimo que você saiba, porque eu vou ter que recapitular isso ao longo de várias outras passagens do que a gente conversar agora, na aula 2, na aula 13 e nas próximas aulas que vierem. Tudo bem? Prosseguindo, continentalidade e maritimidade. Tá? Nossa, esses termos são difíceis, vamos pensar exatamente o que é isso. Lá nas aulas de física, você deve ter visto essas duas fórmulas que estão colocadas ali à esquerda no seu vídeo, tá? Q igual a mc delta T, tá? Que é a fórmula do calor específico, e a fórmula da pressão, pressão vezes volume, igual a constante N, constante R, tá? Perdão, número de mols, constante R e a temperatura, ok? Guarda bem essas duas fórmulas, elas vão estar colocadas ali, que você vai entender o que eu quero dizer com isso. Tá? O que importa da questão da terra e da água é que aquele Czinho ali, tá, que é o famoso calor específico, o calor específico da terra é maior que o calor específico da água. Tá? Isso faz com que o Q da terra seja maior do que o Q da água na fórmula. Perceba que aquela igualdade faz com que, se cresce um valor de um lado, eu tenha que crescer outro valor do outro. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Que com a mesma radiação solar, okay, com a mesma quantidade de radiação que é recebida pela Terra e pela água, eu tenho que a Terra ela se aquece mais rápido quando ela recebe essa radiação. Paralelamente, ela perde essa energia mais rápido também em períodos de não insolação. Ela perde essa energia mais rápido à noite. A água ela se aquece mais devagar. Tá? O aquecimento da água, o calor específico da água é menor. Portanto, esse aquecimento da água vai ser mais lento, mais gradual. Assim como a perda da energia em momentos de não insolação, no período noturno, tá? A perda dessa energia também é mais gradual. A água se aquece mais devagar e se resfria mais devagar ao longo do período de 24 horas. A Terra se aquece mais rápido e se resfria mais rápido. Tudo bem?
Guarda essas informações que a gente vai ver o que isso quer dizer, tá? Entre outras coisas, tá? Vamos pensar numa situação do dia, por exemplo, recebendo a mesma radiação. Eu tenho que a temperatura da Terra é maior que a temperatura da água, porque a Terra está recebendo a mesma energia que a água. No entanto, o calor específico da Terra é maior que o calor específico da água, certo? Isso quer dizer o quê? A Terra estando mais quente do que a água, o ar imediatamente acima da Terra está mais quente do que o ar imediatamente acima da água. E veja a outra formulinha ali, ó, PV igual a nRT. Se eu estou aumentando a temperatura em um lado da igualdade, eu tenho que aumentar um outro fator do outro lado da igualdade. E aqui no caso eu estou aumentando a pressão. A pressão atmosférica sobe quando eu estou tendo um aquecimento disso aqui. Portanto, eu tenho que a pressão na Terra é maior do que a pressão na água. Eu vou ter um choque maior entre as moléculas de gases e material particulado na Terra do que na água. Isso causa um movimento de repulsão. E essas moléculas querem ir embora. Querem ir embora para onde? Para um local onde eu tenho uma pressão menor. É nessa hora que se forma o vento. O vento é a acomodação dessas moléculas de ar saindo de um local de mais alta pressão em direção para um local de mais baixa pressão, onde está mais calminho de você ficar, onde está mais tranquilo para você se estabilizar, ok? Isso quer dizer que durante o dia o vento sopra do continente para o oceano. À noite a situação se inverte. Como a água ela demora mais tempo para perder essa energia, a Terra vai se resfriar muito mais rápido. A Terra se resfriando mais rápido, a pressão atmosférica em cima da Terra abaixa mais rápido. Isso quer dizer que o vento vai soprar da água para a Terra. Essa é a famosa maresia. Tá? Essa é a famosa maresia, aquele ventinho fresco, ventinho úmido que sempre bate à noite quando você está na praia. Aquele vento que vem do mar em direção à Terra. Tá? Em escala um pouco maior, eu tenho aqui, não sei se você percebeu, eu falei que a Terra se aquece mais e se resfria mais do que a água. Isso quer dizer que a amplitude térmica da Terra é maior do que a amplitude térmica da água. Não sei se você consegue perceber o que vem a ser amplitude térmica. Amplitude é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Essa diferença entre a maior e a menor temperatura na Terra é maior do que na água. Eu vou ter uma amplitude térmica maior na Terra do que na água. Tá? Quando eu coloco isso em escala macro, eu vou ter um fenômeno muito interessante que é, quanto maior a proximidade de corpos d'água significativos, não uma bacia d'água no seu quarto, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando, por exemplo, de um lago, de uma lagoa grande, de um grande rio, ou mesmo de um oceano, tá? O oceano talvez seja o mais representativo disso. Quanto maior a proximidade de corpos d'água significativos, maior é a umidade relativa, você já deve ter entendido isso, tá? Só que também menor é a amplitude térmica, porque a presença daquele corpo d'água ajuda a segurar a amplitude em níveis menores. Tá? É por isso que quando você está, por exemplo, em cidades de muito interior do Brasil, você tem dias muito quentes e noites muito frias. Tá? Quando você está na praia, por exemplo, eu tenho dias um pouco menos quentes do que isso. E noites também um pouco mais morninhas, não aquelas noites hipergeladas no interior do Brasil. Tá? É assim que funciona, por exemplo, continentalidade e maritimidade. Se você já viajou para o interior ou para a praia, eu tenho certeza que você já sentiu isso em algum momento. Tá? Cobertura do solo também é uma coisa muito importante, já que a gente conversou sobre calor específico, né? Cada material diferente que recobre o solo, tá? Tem um calor específico diferente, portanto vai ter aqui uma variação maior ou menor nessa amplitude térmica, ou uma maior emissão de radiação reabsorvida e emitida em ondas curtas, mas o mais importante é você saber com relação à cobertura vegetal. E quanto maior a cobertura vegetal, maior é a umidade que eu tenho naquele local, porque como você sabe com o seu professor de biologia, você já deve ter visto que as plantas provocam evapotranspiração, portanto maior é a umidade, tá? E menor tende a ser a temperatura também. Tá? A cobertura vegetal ajuda a segurar a temperatura do solo numa boa, ajuda a segurar a reabsorção e a reemissão dessa radiação solar pelo solo. Tá? Você vai ter uma cobertura vegetal sendo muito importante para a regulação climática ao longo do globo. Isso é importantíssimo para uma coisa que a gente vai falar na aula 2, que são as ilhas de calor, mas por enquanto guarda sem spoiler aí. Beleza? E a geomorfologia também define bastante como funciona a coisa. As formas do relevo, tá?
A forma do relevo, ela define mudança de comportamento da movimentação atmosférica. Tá? Se eu tenho grandes cadeias de montanha, por exemplo, elas vão proporcionar grandes corredores de vento. Tá? O que funciona no micro funciona no macro. Sabe quando você está na casa do seu avô, da sua avó, ou enfim, naquela casa que tem aquele corredor, e naquele corredor sempre venta bastante? Tá? São os famosos corredores de vento. A geomorfologia, as grandes serras, as grandes cadeias de montanha, os grandes vales, eles provocam esses corredores de vento, além de causar alterações na umidade relativa, e aí o bicho começa a complicar um pouquinho, e eu apresento para vocês o efeito FEM, que é o nome do pesquisador, tá, que descobriu esse efeito. Imagine o vento fazendo esse movimento aí nesse relevo que nós desenhamos, indo da direita para a esquerda, ok? Ele vai ter que automaticamente subir essa cadeia de montanhas. Só que você lembra que quanto mais alto, mais frio? E você lembra que quanto mais frio, menor é a capacidade de absorção da umidade, menor é a umidade que é possível ser absorvida naquela atmosfera? Pois bem, na hora que esse vento está subindo a cadeia de montanhas, tá, eu vou ter que a umidade começa a se condensar de um lado da cadeia de montanhas, porque quanto mais alto, mais frio, eu comecei a condensar isso aqui. Tá? Essa condensação vai ficar presa de um lado da cadeia de montanhas. Tá? E esse vento vai conseguir atravessar a cadeia? Vai. Só que a umidade que esse vento trazia vai ficar aprisionada de um lado só da cadeia de montanhas. Tá? A geomorfologia faz com que, por exemplo, eu tenha um clima úmido de um lado da cadeia de montanhas e um clima seco do outro lado da cadeia de montanhas. Interessantíssimo você observar isso agora, porque quando a gente fala de climas do Brasil, você vai entender como isso é preponderante para fazer o clima do semiárido do Nordeste. Mas isso fica para uma outra aula, isso fica para algum outro momento, ok? Por enquanto, o importante essas são as coisas mais básicas que você tem que saber na hora de pensar com relação à climatologia, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, a gente vai conversar a respeito, tá? E pode seguir para a aula 2 aí que vai estar disponível no canal, com certeza, beleza? Bom, a partir de agora que você já está familiarizado com muitos conceitos importantes de climatologia, aconselho que você vá então para a próxima aula, que é a aula 2, que está disponível nesse canal também, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em alguns conceitos que são importantes não só para o vestibular, mas também para você entender como funciona a dinâmica climática como um todo, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil e até a próxima. Tchau!